vou pedir, como eu sempre faço, se vocês estão enxergando, estão vendo. Apareceu para vocês? Alguém pode me dar um retorno, se estão vendo? Sim. Sim? Sim, perfeito. Legal. Sim, estou vendo. Muito bom. Então, esses primeiros slides, para a gente não esquecer o primeiro módulo, né? Nós estamos mergulhando aí nessas águas abissais do nosso mundo íntimo. E hoje nós vamos falar sobre personalidade. E aí eu já vou trazer um conceito de Jung e a benfeitora vai fazer essa ligação à psicologia espírita, com a visão da doutrina espírita. Então, essa definição e o Jung vai fazer da personalidade, é difícil a gente definir o que é personalidade, né? Imagina a gente conversar sobre a personalidade, né? Definir já é difícil. E o Jung vai fazer uma definição e a gente é muito próximo ali e a doutrina dos espíritos e também a psicologia espírita preconiza. Então, começando aí com essa definição bem objetiva e profunda de Jung, então ele diz que a personalidade é um conjunto de características psíquicas. Eu vou até colocar o apontador aí para a gente ver. Então, características psíquicas. O que são características psíquicas? Então, quando a gente ouvir sempre, dentro da psicologia espírita, e a gente está estudando, a questão de psi, de alma, né? Então, características da alma, da psique, é alma, né? E alma, como a gente está estudando, é complexo, né? A alma é inteligência, mas inteligência como, Luiz? Tudo que a gente consegue abarcar, entender como inteligência, sentimentos, emoções, tudo isso, valores que nós trazemos, tudo isso é a alma. Então, são características da alma, da psique ou da mente, assim como a gente queira compreender, e modos de ser. Modo de ser, né, como é que nós nos manifestamos, modo de ser. Como é que a gente age, reage, como é que a gente interage com o meio. E tudo isso vai formar, ele está falando aqui, particularidades, singularidades. Cada indivíduo é singular, é único, né? Somos parecidos em muitas coisas, somos, mas nós temos algo que nos define. Nós somos particulares, temos a nossa singularidade. E aí forma, né, como ele está dizendo aqui, do caráter. Quando fala caráter, a gente já leva para aquele campo do valor, né, da ética. E quando fala valor, cada um tem o seu valor. Para mim, isso é valoroso, isso é importante, isso é sagrado, eu vou agir assim por isso e por aquilo. Cada um tem a sua ética, os seus valores. E aí vai refletir isso nas atitudes. E é o comportamento, a maneira que a gente interage. Tudo bem até aí? Então, vamos... Não precisa gravar, né, mas vamos devagar, né? Nós estamos falando de personalidade, e aí vamos, nesse primeiro momento, entender essa definição. Vou passar aqui mais um slide, né, e aí para que a gente possa entrar em outros assuntos. Fatores que constroem a personalidade. Primeiro, um desses fatores que a própria ciência e humana também admite, que é o fator genético, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a genética e outros fatores, mas vamos começar sobre a genética primeiro, né? E aí eu já trago aí uma provocaçãozinha aí do Livro dos Espíritos. Está escuro aí? Então, Kardec ali perguntou ali para essas almas grandiosas, né?
frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Aí ele pergunta: transmitirão também alguma semelhança moral? É importante a gente discutir e dar um ponto primeiro, né? Para a gente já ir entrando nesse assunto. Então, eu só vou recapitular aí. Nós falamos do ego, não falamos? O que é o ego? O ego é uma estrutura e ele tem autoconsciência. Quando eu falo do ego, estou falando do eu. É o centro menor, não é? Então, para se formar o consciente, tem que passar pelo ego, não é assim? Então, quando nós estamos falando de personalidade, nós estamos falando ali dessa estrutura menor, do ego, do eu. Então, eu, enquanto pessoa, enquanto Luiz, estou falando aí, essa personalidade está se manifestando aí nesse momento. Então, quando eu falo de personalidade, estou falando da pessoa, tudo bem? Então, a pessoa, Luiz, como é que Luiz surgiu nesse mundo? Como é que você está aí me olhando, ouvindo, tentando aí, com certeza, a mente está pululando aí de ideias, né? Como é que a gente surge nesse mundo? Primeiro, vamos entender a genética. Tá bom? Não vamos aí, porque nós somos da área, né? Mas todos nós temos uma conhecimento ali, um pouco de conhecimento sobre esse assunto né, nós surgimos de onde? Em doou para a gente estar aí. Não vamos voltar lá no mundo espiritual ainda, né? Porque nós somos espiritualistas, vamos falar do físico, tá bom? Então, nós sabemos que o pai, né, o homem, vai ter que doar ali os seus cromossomos, não é? E está ali nos gametas, no espermatozoide. Então, a da célula nossa tem 46 cromossomos. Os gametas vão ali dividir isso, haploides, né? Tem 23, e a mãe também vai fazer a doação. Ela vai doar até mais, né? Mas ela vai doar também 23 a primeiro momento, né, no óvulo, e ali vai unir aqueles dois gametas, as duas células, em uma. E a partir daquele momento começa um processo, né? Tudo é sensacional, né? Nesse processo da criação, né? E aí começa aquela divisão. Nós herdamos o material genético de nossos pais. E os pais também herdaram de outros. E assim tem toda a ancestralidade, não é? Então, fisicamente, nós estamos falando fisicamente. A personalidade, ela vai ter influência do genoma. O que é o genoma, Luiz? Eu não quero tornar a aula técnica, porque o propósito não é esse, mas para a gente entender. Né? Tem o DNA, tem os cromossomos, é toda a estrutura, tem os genes, né? E são ali aquela sequência genética, e está codificado toda a questão, não só fisiológica, do fenótipo, né? A cor dos olhos, todo o processo do formato do corpo biológico, cada detalhe está ali. E nós vamos herdar isso do nosso pai, da nossa mãe, e aí dentro desse processo todos, tem alguns que são mais dominantes, outros recessivos, tem todo um processo, e aí a gente vai herdar todo esse processo. Tudo bem até aí? Então, o nosso vaso aí, biológico, nós herdamos dos nossos pais. E não só a questão física, né, mas a questão genética, a gente herdou. E a questão genética nossa, será que ela influencia a maneira da gente ser, a maneira da gente agir? Será que influencia, não? O Valmir está ali balançando a cabeça, falando assim, não influencia. Calma aí, que nós não chegamos no espírito, mas nós estamos falando da genética.
Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho dois filhos, né? Um há 12 anos, já está aí na pré-adolescência, já entrando na adolescência, né? E uma filhinha de 5 aninhos. A minha filhinha de 5 aninhos, eu nasci e eu tive um processo comigo de dicção. Ainda eu tenho alguns fonemas, eu não consigo falar, então tem que passar por fonoaudiólogo. Na época, né, nem passar, eu fui aprendendo sozinho. E ela nasceu com a mesma dificuldade de pronunciar alguns fonemas. Isso é genético. Ela herdou aí do meu genoma. Então, isso é genético. E influenciou o comportamento dela. Lógico, não estamos falando de moral aqui. Nós estamos falando de caráter. Estou falando e as células, e ela herdou ali o material genético, influenciou na fala dela. Bem, nós temos predisposições, a gente herda da genética, e vai gerar até doenças. Né? Nós temos predisposição no nosso campo hormonal, de produção de hormônio, e vai mexer no nosso temperamento. Isso não quer dizer, Luiz, que eu tenho um temperamento X é por causa das minhas células, não é isso. Nós somos espiritualistas, tudo bem? Mas vai influenciar. Então, vocês estão percebendo, e a própria Luiz, genética... Pode falar, Luiz, Deusinha. influencia no comportamento, no caso, porque, assim, tá me vindo em mente, assim, tem que enfrentar uma situação social, Nós, né? nós vamos entrar Influenciaria também. nisso. Tá. Não, mas o seu raciocínio está excelente. Porque a gente está falando da genética, aí eu vou falar do meio, tá bom? Porque são 3 fatores: a genética, o meio e a parte espiritual, e ainda a ciência materialista não aceita. Eles só ficam só na genética e no meio. Esses dois vão influenciar a formação da personalidade. Mas o terceiro elemento, lógico, e as doutrinas espiritualistas, principalmente a psicologia transpessoal e a espírita, né, vai aceitar a questão espiritual. Mas a Creuza já trouxe aí uma dificuldade dessa. A Creuza já estava associando aí uma boa espírita às provas, né? E o indivíduo precisa enfrentar na vida, né? Lógico, o corpo já é um instrumento desse, né? O corpo já é esse instrumento. Mas nós estamos falando aqui dessa parte do psiquismo, da alma, da manifestação da pessoa, a personalidade, essas características que o indivíduo traz. Nós percebemos, então, que a genética vai influenciar, não é? Influencia, ela não gera o psiquismo, mas ela vai influenciar. Vou trazer e vou deixar vocês comentarem, tá bom? Eu vou passar alguns slides, pessoal. Vou ler e depois eu abro e para vocês comentarem, tá bom? Vou passar aqui, voltando no slide e então foi feita aquela pergunta e muitos sabem a resposta. Eles têm o hábito de ler, estudar, é o melhor, né? A gente começa lendo, depois vai estudando, aprofundando. E os espíritos, tirei parte da resposta, eles disseram que o corpo ele procede do corpo, não é? Por quê? Porque é a genética, não tem jeito, não tem como fugir. Mas eles dizem ali, mas o espírito não procede do espírito. Já dá um toque para nós. Calma aí, né? Vamos lá. Kardec, e ali, em algumas questões, ele vai aprofundando, e os benfeitores, as benfeitoras, nessas aulas grandiosas, vai dizendo assim para a gente: o exercício das faculdades depende dos órgãos, depende do sistema biológico. Para que as faculdades espirituais se manifestem, e precisa do organismo. E é um instrumento nesse mundo. Os órgãos são os instrumentos. Ele está falando de manifestação da alma, não tem como. Para que a gente se manifesta, e precisa dos órgãos, precisa das células, precisa de todo o aparelhamento.
Aí eles vêm esclarecendo, e não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos não produzem as faculdades. Isso, para nós, parece ser claro, né? Tudo bem, vou dar um ponto aqui. E aí a gente vai entrar em outros assuntos. Mas eu quero ouvir vocês para tirar essa coisa da genética. Ah, Luiz, vou fazer uma observação e abrir para vocês comentarem. Quer dizer, e para ir nós, enquanto espíritos, olha, vou trazer todo o conceito lá. O self, o ser essencial, é o centro de toda a psique, de toda a alma, e não é somente o centro, é toda a alma, toda a totalidade. O self cria estruturas, e uma dessas estruturas é o ego, a qual nós já estudamos. No processo reencarnatório, nós vamos formar uma personalidade. O centro da personalidade é o ego, é essa estrutura. E vai formar a consciência e o inconsciente, depois nós vamos estudar, dividir o inconsciente, mas vamos ficar aqui na consciência. Para que essa estrutura se manifeste no corpo, precisa das células. Se as células tiver no seu processo de mecanismo alguma dificuldade, a inteligência vai ter dificuldade de manifestar por ela. E aí vai ter alguma dificuldade. Mas não é a célula e dá a inteligência, ela só é o instrumento, mas ela influencia na manifestação da alma. Vocês estão entendendo? Alguém quer fazer um comentário e a gente aprofunda aí? Entenderam alguma coisa? O Valmir, eu acho que ia fazer, mas acho que ele está com dificuldade, né, Valmir? Aí Estão me ouvindo? Estamos. Mas eu não ouço vocês. É só pegar o celular do meu marido. Fecha o seu áudio aí e fala pelo dele. Agora estão me ouvindo? Sim, sim. Ô, Luiz, só um minuto, eu vou dar a sugestão das mãozinhas, é melhor. Ah, sim. Vamos fazer o seguinte, a Valdeci falou direitinho aqui. Na hora que a gente for querer falar, vamos levantar a mãozinha, porque aí a gente vai fazendo. Mas como o Valmir já vai falar, aí o próximo levanta a mãozinha aí, tudo bem? Eu ia levantar a mãozinha, é que você percebeu mexer no som. Isso, mas pode falar. Mas eu ia fazer direitinho como que faz, que eu sou assim organizado também. Mas vamos lá. Como eu abaixei a cabeça quando você falou, eu falei que não. Quer dizer, geneticamente, pelo que eu entendi, a gente puxa mesmo, né? A gente tem. É natural que isso vá ocorrer. Embora às vezes eu me olho no espelho, eu vejo caras do meu pai que eu não gostava e me vejo e me odeio me ver. Partes, né? Que não se manifestava de acordo com o que eu pensava. Quando a gente vai ficando mais adulto, maduro, a gente tem algumas coisas dos pais da gente que a gente conviveu com eles, mas não que aquilo é nosso. Porque aí vem um conflito, né? Que a gente, para se libertar de coisas que a gente viveu com os pais da gente e libertar certos valores que não são os nossos, né? Mas por um bom tempo a gente pensou da mesma forma. Infelizmente, a gente tem essa parte, né? Eu não sei se vem fazer sentido que aqui sobre o nosso assunto, mas infelizmente a gente carrega coisas que não é da gente. A gente vem depois perceber que a gente não concorda com muitas coisas que a gente até agiu e fez, né? Então, eu acho que geneticamente, a gente, claro, é natural isso, né? Agora, à medida que a gente vai passando, a gente vai criando os nossos próprios valores, né? Que vai formar a nossa personalidade, que nós vamos ainda chegar aí. Mas até essa parte é o que eu posso me expressar. Legal, legal. Antes de passar para a Cristina aqui, né?
Lógico, o meio a gente vai estudar ainda, né? E a gente, pelo aprendizado, pelo convívio, pelo meio, a gente vai absorvendo muitas coisas. Mas na genética, a gente herda o material genético da mãe, do pai, algumas coisas vão preponderar mais, né, na nossa genética, seja características mais físicas do pai, mais da mãe, mas a parte também do material genético, do funcionamento das células, muito a gente herda também dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais, e ali está vindo muitas coisas, não só deles, né? Eles já também herdaram, mas isso não vai criar as funções, mas vai influenciar na maneira e as funções vão se manifestar. Depois a gente vai entender melhor isso. Cristina? Então, Luiz, deixa eu ver se eu captei bem. Inclusive, o Valmir falou agora dos conflitos. Esses conflitos que acontecem, vamos dizer, na infância, os traumas. Eu não sei se eu estou no caminho certo. Aí você já está no meio, já está no processo do meio, mas pode falar. A gente está falando agora só da questão genética. Então, eu deixo para depois. Não, pode falar. Então, como ele falou, os conflitos, os traumas que a criança recebe, eles ficam congelados no inconsciente e vai influenciar daqui a algum tempo no adulto. Porque tem pessoas que têm certos problemas que elas nem sabem que têm, mas estão congelados no inconsciente. Aí é uma questão de descobrir, de reprocessar uma série de coisas. Então, de uma certa forma, influencia. Não sei se é isso. Se eu entendi de forma correta. Não, com certeza vai influenciar, e a gente vai entrar nesses assuntos. Mas, ao primeiro momento, a gente está falando da genética, né? O corpo, como falou os benfeitores, a gente herda do corpo. Só que o corpo é um instrumento, e para que a gente possa se manifestar através dele, ele tem, né, um mecanismo ali que a gente herdou, e vai influenciar no processo de manifestação do nosso psiquismo, se a gente estiver subjugado a isso. Se a gente for superior, depois a gente vai ver se o nosso magnetismo, a nossa força espiritual supera o meio genético, a gente desbloqueia essas coisas, mas muita coisa fica bloqueada porque a gente, às vezes, tem afinidade com aquelas características. Mas vamos com calma. Leni? Luiz, a genética que você está falando, no caso de uma pessoa que tem um vício, né? Um exemplo, os familiares que têm um vício. Todas as pessoas, todos os familiares que vêm dele, pode já vir com essa genética do vício. Por que eu estou perguntando? Meu pai, ele era, eu não vou dizer alcoólatra, mas ele precisava beber. E toda a minha família veio com isso. Só que algumas pessoas não. Essa genética, ela pode estar, como teve uma colega aí que falou, está adormecida, não sei, dentro, e um dia ela pode aflorar ou não. Se eu tenho essa genética dentro de mim, se eu não bebo, então eu nunca vou ser uma alcoólatra. Mas se eu tenho essa genética e aí resolvo, eu vou experimentar, eu posso desenvolver a mesma doença que o meu pai teve, no caso, ou não? Vocês percebem? A pergunta da Leni é muito profunda, não é? É nesse campo aí que a gente está falando. Ela falou do vício, e aí do vício não... Porque por trás de qualquer vício vai estar a moral, mas ela não falou daqueles vícios mais, né? Da maledicência, do vício da crítica, quanto mais, né? Do vitimismo. Ela levou no vício do álcool, né? Da bebida. E aí, tudo que a gente faz, o nosso corpo vai afetar as células, o nosso psiquismo, não é?
E tudo isso vai viciando aquele campo energético, magnético do campo celular. E a gente vai transmitir isso, e com certeza o material genético vai estar impregnado disso. Agora, isso não é dizer que o indivíduo e vai ligar naquele material genético, vai ficar preso a isso, porque o corpo herda do corpo, mas o espírito não herda do espírito. Então, só o primeiro ponto. Mas isso pode influenciar se o espírito tiver já predisposições, tendências nesse campo. Vocês percebem? Porque não foi a genética do meu pai que me fez beber, mas eu tenho tendências no meu campo espiritual de andar por esse caminho, e as células que eu herdei têm caminhos também que me levam a isso. Então, é um prato cheio. Então, a gente não deve jamais, dentro da psicologia espírita, dizer, e a gente vai entrar nisso, e o meio que a gente está, o corpo que a gente herdou, foi o causador da minha, vamos dizer assim, tropeço moral. Ele pode ser, né, uma influência, mas a causa jamais, tá bom? Então, Alma, vamos devagar, mas foi boa a pergunta, viu, Leni? Agora, Enivaldo, pode ir. Ele levantou a mão, e agora o Valmir está com o telefone do Enivaldo, então é o Valmir. Eu estou no poder do celular. Eu queria só ressaltar essa parte. Quando a gente está na escola, a gente aprende, né, que a gente tem que se livrar dos vícios e defeitos. Se aqui a gente bebe nessa encarnação, se a gente deixar, ou porque influências de vidas passadas, e a gente não mais beber, a gente não volta mais com esse vício. Né? Como Calma, vamos devagar. Me confundiu aí, né? Aí, por exemplo, se eu bebo nessa encarnação, por qualquer influência seja, ou pela genética somada a vidas passadas, ao nosso self, a gente pode ter a oportunidade nessa encarnação não beber mais, ficar sem esse vício, e nas próximas, pelo menos é o que a gente aprendeu na escola, uma vez a gente se livrar desse vício ou defeito, a gente não vai voltar mais com isso. Agora, eu avancei, eu não sei, mas eu linkei isso, tá? Entendi. Eu me antecipei. Não, mas vamos com calma. A pergunta é muito profunda e a gente está nos conceitos, mas eu vou dar uma resposta aqui, lógico, não vou aprofundar, né? Mas a gente vai estudar mais isso. Quando a gente fala de vício, e você falou da questão da bebida, seja o fumo, seja o álcool, quando falar do vício, lembra do comportamento, é uma atitude, é um hábito, é um condicionamento. Agora, o que me levou àquilo foi algo ligado a valores, ao caráter, aos sentimentos, a como eu percebo e vivencio as coisas. Então, às vezes, a gente pode parar, assim, de beber, de fumar, mas a gente precisa ir entendendo e nos levou àquilo. E aí a gente vai trabalhando esses valores. Isso não quer dizer que numa próxima eu não possa cair nas mesmas armadilhas, né? Ou eu posso estar mais resistente àquilo porque eu trabalhei o que estava por trás dos vícios, e não só o próprio vício. Mas a gente vai entrar devagar nesse assunto. Vamos com calma. Por isso eu falei que é profundo e não dá para fazer uma abordagem numa aula conceitual, porque lá na aula vivencial vai ficar melhor isso. Deixa eu ver a filhinha aqui, né? O assunto está ficando bom, o pessoal está querendo falar. O próximo sou eu. Eu tirei a mão, mas sou eu a próxima. Tá bom, aí depois é a Cleusa. Pode falar, Valdeci. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que está meio confusa aqui. Hoje nós estamos falando sobre personalidade. Quando
quando na segunda aula nós falamos sobre o self, que é o espírito, nós falamos sobre regras de condutas e hábito. Aí veio analisar hábito, a ironia, que para mim ironia é um mecanismo de defesa. Eu quero te perguntar o seguinte: os hábitos, as regras de conduta, tudo isso faz parte dessa aula que ainda nós estamos tendo, ou já foi de aulas passadas, do self, do ego? Me explica isso aí, que eu estou meio aqui misturando tudo aqui as estações. Não, Valdeci, não se aperrei, não, é assim mesmo. A gente falou do self, a gente falou do conceito. Eu estou dando as atividades para a gente já possa ir exercitando desse entendimento do nosso comportamento. Mas lá na frente a gente vai falar mais de comportamento e também de sentimentos, né? Não se preocupe, mas todos os comportamentos e todos os sentimentos pertencem ao ser espiritual. É como nós nos manifestamos, né? Vamos devagar, mas não se preocupe Não é não. genética. Então, não é genética. Não, a genética a gente está falando do corpo. Estamos falando que o corpo influencia no nosso comportamento. É isso que a gente está falando aqui. Tá bom? Mas não é ele que gera nada. O corpo é só um instrumento. Eu estou falando, e ele influencia. Tudo que for valor moral, tudo que for sentimentos, emoções, é o espírito. O corpo é o instrumento. Foi aquilo ali que os espíritos nos falaram. Ele é o instrumento. Luiz, mas o instrumento influencia na minha manifestação? Influencia. Influencia, mas ele não gera a manifestação. Esse é o ponto, tudo bem? Ah, é o meu corpo que está me fazendo beber. É o meu corpo que está me fazendo mentir. Eu herdei a mentira do meu pai. Isso não existe dentro da psicologia espírita. Mas as células que eu herdei foi da minha mãe e do meu pai. O material genético, sim. Ah, essas células podem ter predisposição a alguma coisa, Luiz? Elas estão viciadas em condicionar o mecanismo daquela maneira? Pode. Mas eu, enquanto espírito, é eu que direciono. Se eu estou deixando me levar pelas energias da matéria, é porque ainda eu estou muito materializado, eu estou muito preso a essas coisas. Então, o problema não está na matéria, está em mim, estou ordenando isso, enquanto espírito. Bom, eu sei, é confuso, mas vamos devagar. Creuzinha? Obrigado pela pergunta, viu, Valdeci? Oi, Luiz, não, é só uma observação em relação ao. Agora ele está com o celular do Enivaldo, né? É, mas, assim, a resposta está na questão já 207A, né? Do Livro dos Espíritos. É uma questão de afinidade, né? E também eu fiz uma vez um curso de dependência química, e às vezes nós incentivamos as tendências. Por exemplo, aqui está se falando de bebida. Então, se os pais ou tio, tia, familiares têm o hábito da bebida, cervejinha, né? Aí a criança está ali do lado, está olhando, ah, coitada, vamos olhar a chupetinha dela, né? Para ela não ficar aguada, não ficar com vontade e tal. E aí vai aguçando, vai estimulando uma tendência, não é? Da dependência do álcool, por exemplo. E então é isso que acontece. Então, se aquele ser, ele, dentro do que o nosso amigo falou, numa outra encarnação ele bebia, e nessa ele teria que passar por uma situação de resistir à bebida, mas os pais, os tios vão lá e incentivam a começar pela chupeta, ele vai voltar de novo a usar a bebida, né? Mas é aquela questão realmente que está na questão seguinte, né, do Livro dos Espíritos, são as afinidades, são os afins, né?
Ô, Cleusa, no caso aí são os facilitadores. Eu também fiz esse curso. Isso mesmo. Mu- Muito bom. Eu sei que vocês estão indo já para o campo do meio, né, e tudo mais. Vou deixar a Judite falar e depois eu já vou entrar, então, nesse campo. A gente falou da genética, eu vou falar do meio e do espírito. A gente já entrou nele mesmo. Judite? Pois é, agora eu fiquei confusa, porque assim, eu nem ia falar nada, porque eu tinha feito já um resumo aqui para mim, né? Para mim, a genética, e agora, no caso, assim, eu vou falar, você falou do comportamento, o comportamento é uma coisa do espírito, então é de cada um, né? Então, assim, por exemplo, um filho que nunca conviveu com o pai, tá? Ele não conhece o pai. E de repente de repente não, né? E ele é extremamente uma cópia do comportamento do pai. Tá? Então, será que, então, agora eu já até mudei, eu achei que isso fosse genética, tá? Eu achei que ele tivesse trazido, eu estava pensando assim, eu trouxe, vamos dizer, que não é comigo, mas tudo bem. Eu trouxe aquilo comigo, tá na minha genética, de eu ser turrona, de eu ser, de fazer tantas questões, que assim, é o típico do pai. Então, isso não é genética, isso, vamos supor, o espírito, ele trouxe, ele, por um acaso, por afinidade, ele escolheu esse pai para poder estar ali, sei lá, porque é muito igual. Então, não é genética isso. Não sei se eu consegui explicar, porque Não, eu dei um nó. Não explicou, sim. Toda manifestação aí no corpo é do espírito, né? A gente não vai herdar valores, sentimentos de ninguém. O que pode acontecer é que o nosso psiquismo, a alma e somos, tem afinidade, tem valores parecidos com a ele, e o corpo ele herdou da ele, até as expressões, e o mecanismo do corpo vai ser parecido. As expressões ele faz, a maneira dele agir é muito parecido, mas ali ele não herdou essas características psíquicas da alma do pai, ele herdou as características físicas. E aí pode ser, e os cromossomos, o material genético do pai, preponderou sobre o da mãe em alguns aspectos, e ele está muito parecido fisicamente com o pai, as características de se manifestar, e o psiquismo dele é muito parecido, é um espírito afim com o pai. E pode ser a mãe também, então tem isso, né? Meu filho tem muitas características da mãe, assim, ele pegou muitas coisas, mas o comportamento dele é totalmente diferente meu e da minha esposa, mas em alguns aspectos é parecido. Então, Temos afinidade em algumas coisas. Na realidade, a gente está misturando o físico, vamos chamar assim, o físico, que é aquilo que vem da genética, com o comportamento que já seria essa outra parte que você vai entrar agora. Isso. Então, está havendo uma mistura de coisas diferentes, da matéria com o comportamento, porque o comportamental ele é do espírito, né? Mas a gente não deve esquecer, Judith, e a matéria influencia como se manifesta o espírito. E, às vezes, o material genético ele herdou, na hora que ele vai manifestar, tem muita coisa que é parecido de quem ele herdou. Então, mas influencia. Parecido, não é dele. Existe não, ele não vai herdar comportamento. Isso aí tira, tá bom? Ele não vai acho que eu consegui captar. Obrigada. Eu vou apresentar de novo, aí vai ficando mais claro agora, porque a genética tem essas dúvidas, né? A gente, quando vai falar da genética, quando fala assim, né, na linguagem popular, como a gente fala? Olha, ele herdou do pai isso daí, herdou da mãe, né? Mas dentro da questão espiritual e da psicologia espírita, o espírito não herda do espírito, o corpo que herda do corpo, tá bom? Às vezes a gente fala assim, não só fisicamente parecido com a mãe ou o pai, mas puxou isso da mãe, a gente fala, né, de comportamento, isso aí ele puxou da mãe. A gente costuma usar esses termos, mas aqui a gente está trazendo a luz para entender
Como é que a gente fala isso? Puxou isso e aprendeu no meio onde ele viveu. Ele herdou isso geneticamente, esse comportamento da mãe. Não, isso não pode ser. Ele herdou as células da mãe. E o psiquismo dele pode ser parecido com o da mãe, e na hora de manifestar como o corpo ele herdou, é muito parecido com o que a mãe faz, né? Mas vamos devagar. Aqui temos fatores ambientais na construção da personalidade. Nós falamos da genética e tem a questão genótica, né, da questão dos genes ali, e fenótica, da aparência, e tudo vai vir da genética, né? E nós temos os fatores ambientais, e influencia até nos fatores físicos. Porque os fatores ambientais não vai influenciar só no psiquismo, na alma, vai influenciar também no físico. Dependendo onde a gente vai nascer, se é frio a região, se tem algumas coisas, vai modificar características até físicas nossas. O alimento que a gente come, tudo isso vai influenciar o meio onde a gente está. Vai influenciar até na aparência física nossa. Vai mudar muito, Luiz? Não, tem os limites, mas vai influenciar. Agora, os fatores ambientais, o que são esses, Luiz? Eu vou só dar alguns exemplos antes de passar os slides. A família, o meio onde o indivíduo está reencarnando, vai influenciar o psiquismo, a personalidade dele? Vai, vocês já falaram, né? A cultura que ele está inserido, a sociedade onde ele vive, vai influenciar? Vai e muito. Né? A condição social dele, a maneira que cada um tem ali de se comportar, a questão social, vai influenciar? Vai. O corpo, ele vai receber, no sentido assim, do meio ali, né? Não só da genética. Se está no masculino, no feminino, a gente vai ver tudo isso, vai influenciar, tudo isso influencia. Então, o ambiente, ele impacta diretamente a formação da pessoa, o ambiente. Luiz, mas o ambiente é ele que constrói em si a personalidade? Não. Ele influencia a personalidade. Porque eu posso nascer no mesmo lugar, tendo as mesmas influências e ter um comportamento totalmente diferente, hábitos diferentes, maneiras de agir diferentes, peculiaridade diferente do outro. Porque o ambiente influenciou em mim e eu reagi de uma forma, o outro vai reagir de outra. Mas o ambiente vai influenciar. Agora, a maneira que eu vou construir a minha personalidade é minha, é única. Tem a ver com os fatores espirituais. Quem eu sou? Né? A minha herança agora é espiritual. Heloísa está falando da personalidade, né? Eu herdo do espírito e sou, do self e sou. Então, a minha bagagem, vamos dizer assim, né? Os meus valores eu já trabalhei, as experiências, e está tudo no inconsciente coletivo, e a gente vai formar o pessoal, a gente vai estudar isso, né? Esses dois conceitos. Isso tudo vai influenciar na formação da personalidade. Eu vou trazer só mais um ponto e abro para vocês conversarem. André Luiz, a gente fala André Luiz, né? Mas nós sabemos que são almas maiores, né? E ali traz essas informações. No livro Missionários da Luz, tem um trecho que eu tirei, e está dizendo aqui, se a alma, e agora, na psicologia espírita, na psicologia transpessoal, nós levamos a consideração a alma. A alma é algo além da matéria. Algumas psicologias não vão ver, algumas ciências não vão ver, né? Vão achar que a alma é uma construção da matéria. Não, aqui a gente sabe que a alma é um ser à parte. Então, se a alma regressa ao mundo, permanece disposta ao serviço de autoelevação, porque é o plano reencarnatório, aquilo que foi programado dentro das suas
dos seus pontos fracos, trazendo aqui para uma linguagem mais administrativa, né? Ponto fraco e ponto forte, ou seja, tendências que precisam ser melhoradas e tendências que precisam ser incentivadas, que são boas. Então, nós fazemos todo um plano, e a gente superar, a gente se elevar, transcender. E aí, se a gente leva e vai a fundo nisso, nós vamos sobreparar, né? E vai sobrepujar, vamos dizer assim, né? Vencer as exigências menos nobres do corpo, porque o corpo não tem influência, geneticamente tem. Então, a gente vai vencer essas influências menos nobres do corpo e também do ambiente que nós estamos. E aí nós vamos triunfar sobre essas condições adversas. Adversas, Eloís, é contrária, porque vai estimular tendências nossas negativas, e a gente tem que influenciar de forma positiva, não deixar nos levar pelas tendências negativas. Mas, normalmente, né, não é assim que acontece, não é? Normalmente, a gente pisa na jaca, mas vamos devagar. Então, primeiro ponto para abrir para vocês comentar. Estamos entendendo a personalidade. A personalidade é construída através do próprio ser espiritual. É o que somos. Mas não dá para manifestar na nossa totalidade. Então, nós programamos ali, vai formar um centro, é o ego, e deste centro vai partir toda a formação do inconsciente dessa vida pessoal, do consciente, e nós trazemos muito impulsos do superconsciente, e aquilo a gente deseja, e a gente planeja, e a gente já entende enquanto ser espiritual, a gente já enxerga. Nós vamos trazer isso em forma de tendências. E aí, desde o momento, a gente se liga, para não falar antes, para não complicar mais, mas desde o momento a gente se liga ali a questão do zigoto, e é a célula, os cromossomos, né, do pai e da mãe, vai formar uma única célula, nós nos ligamos àquele material genético, dali já começa o processo de influenciação do psiquismo. O que a mãe sente, o que é falado no ambiente, o ambiente onde ele está ligado ali, tudo isso vai ser influenciado no psiquismo daquele. Os valores dos pais, da família, da própria mãe, se tem sentimento de rejeição com aquilo, né? Se está o sentimento de alegria, de vir, está esperando ele ser, tudo isso vai influenciar no psiquismo daquele que está em processo de formação da sua pessoa, da sua personalidade, tudo bem? Aí ele nasceu, e aí continua o processo. A maneira que vai ser tratado, a maneira que o ambiente está, e aí vem todo o processo. Aí vai desenvolvendo, não é? Até os 7 anos, é um processo ali ainda, né? O sangue, né? A mãe do outro, todo aquele processo, né? A coisa toda, e vai depurando até ele se firmar no corpo. Tem muita ligação com a mãe ainda. Então, se a mãe sofre muito, isso é para o resto, né? A gente tem herança aí, vai levar. Mas estou falando até os 7 anos, a idade que dá ali. Se a mãe sofre, aquilo de imediato vai para o filho, porque tem aquela ligação ainda muito forte, cordão umbilical físico ali, mas o espiritual ainda não. Então, todo um processo. Tudo bem? Então, está formando a personalidade. Eu vou trazer para vocês o que vocês falaram. Tudo que esse ser vai passar vai influenciar a maneira que ele vai ser, não? Se ele vai ser rejeitado, se ele vai ser muito protegido, se ele não vai ser corrigido nos seus limites. Vou mudar, deixa ele fazer o que ele quiser, aí não vai corrigir, ou vai corrigir com muita excessividade. Tudo isso vai influenciar no psiquismo daquele indivíduo, mas vai influenciar.
Não vai determinar quem ele é. Quem determina quem ele é ele. Ele vai aceitar ou não. Mas nós sabemos que nós somos seres imperfeitos. E o meio tem influência no nosso psiquismo. E uma palavra afeta uma vida inteira em muitas encarnações. Porque nós somos muito frágeis, doentes espirituais. E aí, precisamos ter cuidado. Eles que estão adiante ali, os tutores, normalmente não é assim, né? Às vezes os tutores têm muito... Mas a culpa é dos tutores? Não, às vezes ele teve influência. E ele vai responder pela influência dele. Agora, é nós que vamos aceitar ou não. E a maioria da gente é fraco, a gente acaba trazendo traumas, né? Vamos aí abrir agora. Eu estou lendo Enivaldo, você que não é Enivaldo. Sou eu, Luiz. Pode falar. Olha, aqui eu estava desesperado para falar, porque somos totalmente doentes. Infelizmente, passamos isso para todos os nossos filhos. Eu estou carregando a carga que me deixaram e a carga que eu estou deixando. Olha como esse curso é essencial para mim. Falo para mim porque eu tenho que falar na minha pessoa, da minha alma, do meu espírito, né? Do meu ego hoje. Né? O quanto a gente carrega, sabe? Chega a ser uma raiva, mas de uma outra forma, feliz que estou aqui e estou tendo essa oportunidade de estar ouvindo essa aula, esse curso maravilhoso que você explica perfeitamente e claro, e graças a Deus, por enquanto, acho que estou entendendo. Então, me deixa assim, muito esperançoso que eu vou resolver um monte de coisa da minha, né, do meu psiquedo, da minha consciência de hoje, e não me culpar. Desculpa. Não, isso eu também estou com as tosses. Eu estou com a sinusite e a rinite atacada, é que eu estou me empolgando e me dá a tosse. Não tem problema. Mas, não querendo me estender, mas o que a gente sofre, né, com os pais da gente não é uma culpa, mas isso influencia muito. E para a gente ficar, que eu acho que são as sombras, fantasmas, e tudo que a gente vai ver lá para frente, isso me deixa muito esperançoso que eu posso resolver um monte de coisas na minha vida e não me culpar tanto, né? E é por isso que a gente tem que se perdoar. E, infelizmente, a gente causa isso para os filhos da gente. Eu vejo meus filhos, 3 filhos homens, que eu acho que eles são espíritos doentes. Hoje eu entendo, né? Não só também pela minha influência, mas carregam isso. Então, não deixa uma culpa tão grande nas minhas costas, não é verdade? Sim. Que, infelizmente, a gente passa isso para os filhos da gente achando que é o correto. E hoje eu estou tentando me livrar aquilo que eu carreguei nos meus filhos, né? Que foram influências dos meus pais, que hoje eu não concordo com muitas coisas. Né? Talvez que nós não concordamos, aí muita gente que está aqui, né? Eu também não chegou a ter a consciência do que foi feito com a gente e o que a gente causou para os filhos da gente. Então, eu só tenho a agradecer, né? E quero entender muito mais ainda. Obrigado. Muito bom. Isso a gente não entrou ainda nas aulas vivenciais, estamos falando dos conceitos. Vamos passar para o Valdeci. Obrigado aí pelo feedback, viu, Valmir? Valdeci. Então, e o nó está dado, né? O nó aí, né? O nó está dado, mas vamos lá. Um falando, outro falando, a gente vai desatando. Ô, Luiz, o seguinte, nós estamos aqui hoje num só objetivo, com quase 40 pessoas, né, da instrução, para que a gente possa, através do estudo, compreender melhor. E nós sabemos que há uma programação, olha lá, pode ser que eu vou viajar bastante e você mandar falar, calma aí, não se aveste, mas eu vou fazer como eu acho que eu devo fazer essa pergunta.
na nossa reprogramação da nossa volta para cá, eu sei que tudo é programado. Pai que recebe filho, que aceita, que não aceita, e é tudo assim. Nós estamos aqui hoje estudando, eu, a Cris, mais algumas pessoas aqui, fazemos parte de outros estudos, e assim vai, e assim vai. E numa próxima volta, vou falar reencarnação, porque nós somos espírita, né? Numa próxima reencarnação, eles lá não seleciona de jeito nenhum a família para onde esse espírito vai, para facilitar um pouco, não cair nas tentações, que regredir, não existe regressão, mas pode existir, eu penso, né, na minha ignorância, que há estagnação. Porque se eu vier para um meio onde eu não encontro ninguém, né, numa família, ninguém que vai me ajudar a dar um passo além, eu não vou ficar nem estagnada e nem vou cair em tentações e só em tentações, se eu não achar um meio de voltar a estudar rapidamente para cair em si, porque eu sei que o tal do véu do esquecimento deixa a gente ali tudo meio que sem rumo. Então, pelo amor de Deus, clareia isso aí, porque eu estou meio preocupada. Vou fazer o seguinte, o seu questionamento, como o Valmir colocou também, é muito profundo. Então, se a gente for entrar aqui, eu não estou fugindo da pergunta, não, é porque vai demandar alguns aprofundamentos, e esses aprofundamentos a gente vai ter durante o estudo. Então, vai ter aulas exatamente disso, dessa questão das provas, das tendências, né? Dos meios a gente está, o porquê a gente se comporta de determinada maneira, porque a gente tem ligações com espíritos, e tem essas tendências, por essas motivações, né? Então, a gente vai entrar nisso, tá bom? Eu vou prosseguir só para dar tempo a gente participar e o material a gente colocou aqui. Mas eu não estou fugindo da pergunta. Vamos chegar, sim, no momento exato, no momento exato. Então, aí vimos que a alma precisa vencer, né, tanto a influência do corpo, da genética, quanto do ambiente, né? Bem, o ambiente entende tudo, tá bom? Família, interações com as pessoas, sociais, empresas que vão trabalhar, todas as instituições aqui do meio, né? Vamos lá. Aí, a benfeitora nos diz assim, a personalidade é transitória. Já começa, e vamos devagar, as palavras da benfeitora, a gente precisa prestar muita atenção. Então, ela é transitória. Luiz, a personalidade é transitória por quê? Porque a encarnação nós vamos formar uma personalidade. Nós vamos deixar de ser quem somos? Não, não é isso. Vamos devagar. Somos seres espirituais. Em a encarnação nós vamos formar uma estrutura que chamamos ego. E a encarnação, essa estrutura vai estar, vamos dizer assim, mais acessível ao comando do espírito, né? E aí vai formar uma pessoa. E dependendo da genética, dependendo do meio, vai se formar a personalidade, mas tudo programadinho, vamos devagar. Ela é transitória. Luiz, então eu não posso se apegar muito à pessoa que eu sou? Não. Principalmente a imagem, a gente se apega à autoimagem, ao nome, à família, né? Eu falo apego assim, fica dando importância maiores. Eu sou filho de fulano, de ciclano, meu sobrenome é tal, né? Eu nasci na família tal, tenho isso, tenho aquilo, é a minha pessoa. A gente se apega muito a isso, e tudo isso é transitório, tudo isso vai se modificando. E aí ela diz que assinala etapas reencarnacionistas. A da reencarnação, nós vamos ganhando novas personalidades, vai melhorando. Então, quando a gente desencarnar também, Luiz, vai se estruturar também, é um processo de desencarnação, é um processo de ressurgimento também, vai ter modificações no nosso campo estrutural também, para melhor ou para estagnar, como disse a nossa irmã Valdeci. A gente pode melhorar ou estacionar. Então, vai depender do que a gente está fazendo, do que a gente está alimentando aqui no psiquismo, na alma.
Então, ele vai dizer que são definidoras de experiências. As experiências e vai sedimentando e somos. Experiências vivenciadas no sexo, e ora a gente encarna no sexo masculino, depois feminino, e a gente vai ver isso, e sexo aí, eu estou falando de gênero, eu não estou falando de sexualidade, eu posso estar a gente vai estudar isso, eu posso estar no gênero masculino, mas eu tenho tendências na minha sexualidade, e eu tenho atração na questão do sexo oposto, e várias coisas podem acontecer, bissexualidade e muitas outras coisas. Eu não estou falando da sexualidade, estou falando do gênero, tudo bem? Para ficar claro, a gente tem experiência no sexo, masculino e feminino, a sexualidade é outra coisa. Então, na cultura, a cultura vai moldar também muita coisa da nossa personalidade, a cultura a gente vive, na inteligência, e a inteligência, ela está dizendo também a questão mais também das funções que a gente vai exercer aqui no mundo, vai desenvolver essa inteligência, e não é só inteligência no sentido que a gente entenda do campo artesiana e de matemática, essas coisas todas, né? Não, é inteligência emocional, inteligência moral, e vários tipos de inteligência espacial, a gente entende a questão das formas, das cores, né? Pintura e tudo mais, aí vai entrar já no campo da arte, e nós vamos também perceber, né, às vezes a gente vai desenvolver nesse campo da arte, a arte é o quê, Luiz? Os artistas lá, só eles que pintam, não é isso, né? Os atores, não é isso, a arte é tudo aquilo que vai nos sensibilizar, a gente vai trabalhar a nossa sensibilidade, de enxergar mais do que as formas. A gente precisa enxergar esse campo, porque a vida já é uma arte, né? A gente precisa enxergar isso. E aí, no relacionamento interpessoal, esse aqui a gente aprende muito também do interpessoal, né? Então, vou passar mais um aqui, para dar tempo. Então, ela diz assim, a da pessoa reencarna umas características herdadas das experiências anteriores. Aí, ela não está falando de questão de herdar, né? Questão genética, biológica. Ela está falando, a gente herda a questão do nosso inconsciente total. A pessoa que somos herdou do inconsciente coletivo. A gente vai estudar o que é isso ainda, né? Mas só para a gente entender aqui. Então, nós herdamos de tudo que nós conquistamos, de tudo que nós angariamos na trajetória, no rumo evolutivo. Então, a gente vai submeter-se aos condicionamentos. O que são condicionamentos? São tendências que a gente vai construindo, tanto tendências ligadas ao bem, quando a gente fala ao bem, a cooperação, a questão social, de ajuda mútua, de solidariedade, de empatia, nós temos essas tendências boas, né, de solidarizar mesmo, de cooperação, né, como tendências muito egóicas no sentido individual, do ego voltado para a pessoa. E aí entra no egoísmo, no egocentrismo, né? E todos esses ismos da vida. Então, de cada fase, porque nessa nós também estamos construindo tendências. Temos muitas tendências? Temos, mas nós estamos construindo. Será que estamos construindo tendências boas ou tendências ruins? Então, por elas transitamos com seus sinais tipificadores. A da alma tem as suas peculiaridades, seus sinais, e tipifica a alma, e singulariza a alma. Nós somos seres únicos. Tudo bem? Tem informação demais. Eu vou dar um ponto, porque, né, senão eu viajo e nessas, quando eu leio tudo isso, a benfeitora nos traz. Tudo bem, pessoal? E entendemos? A Ana Elisa já levantou a mão, vamos deixar a Ana falar. Boa noite, gente.
Boa noite. Ô Luiz, eu até coloquei agora há pouco ali no chat, né? Que até aqui o que dá para entender, inclusive agora há pouco, quando você falou, deixou claro essa questão de que a gente não herda por genética, né? E sim de tendências do espírito, é que realmente o que a gente guarda são registros das nossas experiências anteriores, né? Desde o começo da nossa evolução, até teve uma colega aí que colocou também sobre essa questão evolutiva. Então, eu acredito que a gente, pelo menos até aqui eu venho entendendo, que a gente vai registrando tudo isso fica guardado, e isso é que depois, nas nossas experiências, vai se tornando as nossas tendências, as nossas características, e aí a gente consegue explicar, talvez, né, essa semelhança entre aqueles que estão na condição de pai e filhos, ou vó e netos, enfim, justamente pelas convivências anteriores, porque há laços muito fortes, né? Há ligações muito estreitas de espíritos, convivências anteriores diversas vezes, e que acabam sendo ligações assim tão realmente tão estreitas que chegam a ter essas semelhanças mesmo, mas devido convivências e até mesmo às vezes comprometimento. Então, quando estão aqui, para aqueles que ainda não entendem esse aspecto, né, que a gente está vendo agora, entende como uma herança genética, mas eu compreendo, ou pelo menos até aqui entendi, que seria isso, seriam os registros, né, dessas convivências, tanto na nossa psique, como também que a gente acaba reverberando isso nas nossas tendências e que tem essas semelhanças justamente por causa dos registros anteriores, de convivência, de todos os registros que a gente tem, tudo guardadinho aí no campo da nossa mente, né? Eu acredito que seja isso. Obrigado, Ana Elisa, né? Eu li aqui, você colocou, estava um pouquinho falhando aí o áudio, mas a gente conseguiu ouvir você. Às vezes a voz acho que estava um pouco distante do microfone, mas a gente te ouviu bem. Mas é isso. O que a gente não pode ser nem de um lado extremo, nem de outro. O que a gente está falando? Toda a inteligência é do ser espiritual. Agora, para a inteligência se manifestar, ela precisa do meio somático. Nós estamos no corpo e falando do mundo físico. E o corpo que a gente herda do pai é uma máquina, é um instrumento do pai e da mãe, né? É um instrumento. E esse instrumento pode vir com peças viciadas, né? Umas peças ali, o instrumento é viciado, e se o psiquismo está ligado a ele também tem tendências parecidas, vai ficar parecido ou igual ali, né? Mas pode sobrepujar isso, pode vencer esse mecanismo do corpo e não deixar se levar por aquelas peças viciadas. É isso que a gente está falando. Estou falando de peças para ficar mais próximo da gente. A gente vai herdar uma máquina, é o corpo. E aí esse corpo pode estar com alguns componentes ali magneticamente viciados em alguns campos, né? Viciados que eu falo é na maneira das células se manifestar. A gente não se manifesta através das células aqui no corpo, não é? Se eu afetar uma célula, eu não vou me manifestar numa área aqui na parte do meu encéfalo. Essas células têm vidas também, né? Têm energias. Essas células, né? A gente vai aprofundar mais, né? Elas são seres ali em miniatura, né? Até seres inteligentes. Estão viciados no seu campo mental também, as células. Mas a mente maior que vai se ligar a ela precisa e vai sentir essa influência desse mecanismo biológico. Então, a gente não pode ser tão extremos assim. Não, o corpo não vai afetar meu comportamento. Afeta, sim. Mas não é ele que constrói o comportamento. É isso que a gente tem que deixar claro. O corpo herda do corpo, o espírito herda do espírito. Nós somos espíritos e nós vamos manifestar no corpo. Só que o corpo é o instrumento, ele influencia a manifestação do ser espiritual. Se esse corpo estiver uma maquinária ali meio
predisposição a algo, pode influenciar nesse processo de manifestação de quem somos. É assim nas doenças, é assim na questão do temperamento, dos hormônios e tudo mais, mas não é ele que gera a emoção. Ele pode influenciar na maneira que nós manifestamos a nossa emoção. Vou colocar aí mais uma vez, é o Valmir, né, Valmir? A gente tem o Valmir e a Esther. Um adendo assim, rápido, não sei se vai ter muito a ver, mas na escola houve uma aula, na época, 10, 12 anos que eu fiz escola, talvez hoje você saiba alguma coisa, que eu já comentei isso em outros estudos, que de física quântica teve uma aula que cada célula nossa, eu estudo, é um ser em evolução. Estava em estudo isso, né? Então, temos essa influência também, né? Isso mesmo. Bem lembrado. Esther? Olha, eu quero dizer para vocês todos, tá tudo certo. Não vai acontecer nada errado. Os amigos que vêm com a gente, como a gente vem, tá tudo programado. Os amigos espirituais trabalham muito por isso. Nós somos a expressão do que já fomos e trazemos conhecimentos maravilhosos. Não tenham receio algum. Tá tudo certo. Nós vamos estar juntos no novo modelo que vem aí. Vamos sim. Isso aí. Obrigado, Esther. Dando ânimo aí pro pessoal, né, Esther? Leni? Luiz, no caso da genética, ela também serve, que nem você falou, para as doenças, né? Então, a gente consegue, como da mesma forma, da parte moral, no caso da doença, a gente consegue ter a doença ou não, dependendo das nossas atitudes em questão de alimentação, atividade física, cuidando do corpo físico, para que não desenvolva a doença. Seria esse o cuidado que a gente teria que ter, mesmo tendo uma genética de uma doença, a gente pode evitar isso com esses cuidados? Sempre é possível a gente fazer algo para atenuar, né? A gente tem uma liberdade. Mas se aquele processo estiver dentro de uma programação, a gente fica muito preocupado com a doença, né? Mas a doença pode ser uma prova, pode ser uma expiação também. Mas isso que você falou, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A alimentação, viver uma vida saudável, mas se a gente fizer tudo e a gente entende que é saudável, e mesmo assim vier a doença, né? A gente precisa entender o quê? A gente precisa entender o porquê e o como a gente vai passar por aquilo, porque a gente tem coisas que está programado no nosso processo de aprendizado. E a doença é um recurso para que a gente possa aprender e desenvolver e purgar alguma coisa, né? Então, mas essa linha que você colocou, Leni, tem sim essa condição, a gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente se alimenta mal, se a gente faz isso, se a gente faz aquilo, pode eclodir algo e não deveria eclodir. Mas se eu fizer tudo certinho, Luiz, e aparecer, olha, aceita no sentido de viver o aprendizado, não de jogar a toalha, não é isso, é de viver o aprendizado, tá bom? A aceitação, quando a gente fala, é isso, é viver o aprendizado. Judite, só para a gente... Não, pode falar. Complementando, eu achei assim, não é só o exercício, a comida, eu acho que a sua reforma íntima, o seu autoconhecimento, a sua caridade, o seu perdão influencia muito mais, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que principalmente o perdão, ele influencia muito mais na tua doença do que até mesmo a alimentação. Só um adendo. Não, com certeza. Foi bom o adendo, porque a gente sabe, o mais forte é o espírito, né? O espírito é tudo isso que a Judite falou, mas a matéria tem a influência direta no espírito, então a alimentação, tudo isso que a gente falou, o fumo, a bebida, os exageros, mas concordo plenamente com a Judite, né? A alma é sempre mais forte,
mas a gente não pode menosprezar nada, principalmente esses valores que a Judite colocou. Ó, vou apresentar aqui, para a gente dar tempo, que eu estou vendo, e o horário, né, vai indo, e eu queria mostrar outros slides aí, para a gente sair daqui pensativo, mais a gente já está, né? A benfeitora, ela faz uma abordagem para nós, é interessante essa abordagem que ela faz, né, nesse livro Ser Consciente. Ela diz assim, podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. Vamos já entender. Eu separei aqui para a gente alma para não ficar um slide cheio de informação. Então, ela diz assim, podemos considerar. Na sua humildade, ela diz assim, podemos considerar. Então, vamos acompanhar o raciocínio dela. A nossa personalidade, a personalidade humana, ela é constituída de essência e substância. Ela vai falar o que é a essência. Então, ela diz assim, a essência, a primeira, né, é a essência, são as energias que procedem do eu profundo. Quem é o eu profundo? Nós falamos aqui numa linguagem psicológica, o self. Quando ela falar eu profundo, o eu maior, né, vai usar esses tipos de adjetivos, está falando do espírito. Né? Então, o eu profundo é o espírito. As vibrações que dimanam do espírito, da causalidade, porque a causa de tudo é o espírito, é o ser essencial, a essência. Daquele princípio parte tudo, não é assim que a gente viu? A gente chamou de mônada, chamou de centelha de luz, centelha divina, a gente pode dar o nome e for. Dali parte tudo e vai sendo estruturado. Então, tudo e parte do espírito, a essência, é o que somos, é a imago Dei, a imagem de Deus em nós. Nós somos o Espírito Santo, nós temos a santidade em nós. Dali dessa causalidade parte tudo. Mas, Luiz, por que a gente tem tantos defeitos, tantos vícios, tantas coisas ruins? Aí ela vai falar da segunda parte. A segunda parte é o quê? Vou voltar aqui só para vocês acompanharem. É a substância. Ela está falando, é a essência, é o espírito, é o ser, as vibrações que promanam dele, mas há a substância. Essa substância é o quê? É o que vai sendo formado e vai sendo estruturado. Os conteúdos psíquicos. E são conteúdos psíquicos. Nós vamos, tudo isso nós estamos estudando, né? Essas estruturas. E essas estruturas, né, vai sendo formadas, e aí, às vezes, vai sendo formada de forma, no sentido assim, descompensado. Aí vai criando os vícios, os condicionamentos negativos, né? Os hábitos ainda arraigados aí, e aí a gente precisa trabalhar isso. Então, ela diz assim, os atos, as experiências, as realizações decorrentes do ambiente, olha ela falando do ambiente de novo, e vai influenciar, não é? Na formação de quem somos, as circunstâncias da vida, nós vamos passar, as reminiscências, ou seja, tudo aquilo que a gente já viveu, tudo aquilo que a gente viveu e não aprendeu, toda aquela vida não vivida. Quando a gente ouvir essa frase, ela vai falar, vida não vivida é aquilo que a gente viveu, mas não depurou. Então, é como se não tivesse vivido, né, as reminiscências. E essas reminiscências das existências passadas, tem muitas que a gente precisa trabalhar. E aí, a gente, para ir finalizando, ela diz assim, a própria personalidade, não poucas vezes, apresenta fragilizada. Foi, a gente falou, o Valmir comentou, nós somos doentes, somos fracos, somos fragilizados, mas não esqueçamos que Jesus falou que eu vim para os doentes, eu vim para aqueles enfermos, os necessitados, porque toda a humanidade é necessitada. Agora, eles entendem e precisa de remédios, precisa passar por um processo, aí tem que ter muita humildade para aceitar isso. Mas, a nossa personalidade é fragilizada, é fragmentada.
E nós temos vários eus no sentido assim, porque a personalidade anterior a gente não depurou direito, e ela vem para a consciência e dessa vida, e aí dá uma confusão danada, e alma, e lá na frente, na aula vivencial, a gente vai falar muito sobre isso, não se assuste agora. Mas esses eus todos, né, e nós não estamos... vamos dizer assim, integrados, nós estamos fragmentados, sobrepõe ao ego. De que forma, Luiz? Nós vamos ver isso depois. Não era adiantar agora. Ora, se caracterizando como identidade dominante, às vezes sobrepõe tanto e domina a personalidade atual, né? E aí vira uma confusão danada. Tudo bem, pessoal? Quero ver o rostinho de vocês aí antes de passar o exercício, que já está dando o horário, né? Peço perdão aí, porque já 21h07, mas só vou passar o exercício, a gente já finaliza. Mas eu quero deixar claro aqui, nós somos uma pessoa, não somos? Somos uma pessoa. Mas agora nós estamos entendendo a complexidade dessa pessoa. Essa pessoa tem uma estrutura, é o centro da consciência encarnada, é o ego, é o eu, como se identifica como pessoa. E através desse eu formo minha consciência. Tudo passa pelo eu e forma a consciência. E aí esse eu, essa pessoa, precisa trabalhar muitos aspectos da totalidade, que a gente vai ver já, do inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, dos arquétipos, aí, da sombra, dos complexos, de todos esses conceitos que nós vamos entrar. Mas o importante como disse a nossa irmã Esther, o caminho é o melhor caminho para a gente andar. A programação nossa de encarnação é a melhor programação. Mas cabe a gente fazer, não fica aí achando, não, é a melhor programação, eu estou de boa, vou ficar aí tranquilo, não, expulso. Nós programamos, uma tendência nossa, nós nos preparamos lá do outro lado, nós vamos trabalhando, e aí a gente vem aí para a matéria. A primeira coisa que acontece no teatro da vida é esquecer os fatos. Porque os fatos não se mudam. Fato é fato. Eu preciso mudar o meu sentimento sobre aqueles fatos. E aí, a vida vai me dar fatos parecidos, experiências parecidas, para que eu possa mudar os sentimentos. Na hora eu consigo mudar o sentimento dentro de alguma prova, de algum fato, e eu não superei no passado, quando eu desencarnar, a minha memória vai se ampliar, porque eu vou visualizar muitas experiências que para mim era traumática, hoje já não mais é, e aquilo vai se abrir para mim, eu vou ter uma consciência maior. Por isso, um esforço a gente faz e abre muitas portas quando a gente desencarna. Então, isso é importante. Um esforço a gente faz e supera, vai abrir várias passagens do passado que a gente não superava, e agora a gente superou, abre. Porque os fatos são secundários, o importante é como eu reajo àqueles fatos. Eu fui traído, Luiz. Eu fui ignorado em outras vidas. Eu fui menosprezado. Mas como é que você se sentiu? Eu carrego isso por muitas encarnações. Vamos esquecer aqueles fatos e vou te dar outros semelhantes para ver se você supera isso. E aí a gente se prepara, né? Aí a gente vai passar por uma prova de rejeição de novo. E aí aquela rejeição já não me dói mais. Eu sei o meu valor. Eu sei o quanto eu valho na vida. Não é o outro que vai medir. E aí eu supero aquilo, eu trabalho aquilo, pronto. Eu vou trabalhando essa tendência minha fragilizada, porque a rejeição vai trabalhar valores dentro de mim, eu não quero trabalhar. Porque a rejeição é só uma prova. Mas vamos devagar, senão eu se empolgo e vou passar agora o nosso exercício, porque o exercício é muito importante, né, pessoal? A gente precisa fazer esse exercício, né? Quem está fazendo aí, pelo menos pensando nele, porque só de pensar já é uma boa,
já mostra e já estamos colocando no radar, né? Esse exercício que a gente vai falar nessa aula de hoje, a gente vai fazer essa semana, continua dos defeitos. Mas agora a gente vai ver os defeitos do E, da sociedade, não mais das pessoas, mas da sociedade, das organizações, das instituições, né? Aí eu trouxe algumas frases motivadoras, tirei um dos livros da benfeitora Joana de Angelis e outro do Livro dos Espíritos. Então, diz assim, a crítica deve ter o cuidado de contribuir em favor do aperfeiçoamento daquilo que se encontra sob a sua observação. A moral sem ações é o mesmo que a semente sem um trabalho. Isso é dizer, depois vocês meditem um pouco aí. Se eu estou criticando sobre algo, é porque eu faço melhor. É porque eu sou melhor. Então, demonstre isso na prática. Se você está falando que algo é ruim e algo não presta, e a sociedade tem isso, e aquilo outro, então faça melhor. Porque não adianta você falar e você ter melhor moral sem ação. Porque se você não expressa a sua moral em ação, é como se a semente você não colocasse na terra para crescer, para desenvolver e dar frutos para alimentar. Então não vale de nada. E adianta a moral sem ação? É isso que o trecho está falando para nós. E quantas vezes a gente critica a sociedade, as organizações, as instituições? Quando a gente critica, a gente está dizendo eu tenho um valor melhor para oferecer. Então ofereça. Mas vamos aí, nesse exercício, a crítica. Hoje eu critiquei tal coisa, tal sociedade, tal organização, tal empresa, tal repartição pública, tal coisa na sociedade, tal, né, algum serviço público. Eu critiquei. Então, coloco as motivações. Ele me levou a criticar. Já é um processo de autoconhecimento. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer esse exercício, depois eu vou passar para vocês. Exercício simples, não é? O outro foi de criticar pessoas, defeitos em pessoas. Isso aí a gente é perito. Agora, para criticar a sociedade, organizações, a gente é perito também. Não é assim que faz, isso é tudo errado, você viu? Lá, isso é aquilo, né? A empresa, se eu tivesse lá, eu fazia isso, aquilo, o meu chefe, tá vendo? Mandão. Então, aí a pessoa pega a posição de chefe, faz a mesma coisa. Brincadeiras à parte, né? Mas vamos avaliar, né, nosso comportamento. Quem pode fazer o nosso encerramento? Já extrapolei o tempo. Agradeço. Você pode fazer, Sueli? Mas primeiro eu vou agradecer a paciência de vocês me ouvir. Eu não deixei nem vocês complementarem o raciocínio no final, porque o tempo já estava bem adiantado. Vamos ouvir a nossa irmã Sueli.